Bom dia, Dilson. Bom dia, Poliana. Bom dia a você, amigo ouvinte da Jovem Pan Presidente Prudente. Um forte abraço. Eu sou o Pedro Reis e estou chegando com o Pan Esportes desta quarta-feira, dia 18 de junho de 2025, para falar sobre Copa do Mundo de Clubes da FIFA. Adilson, Poliana, eu imagino que vocês estejam acompanhando pelo menos os resultados dos times brasileiros nesse Mundial. Mas vocês sabiam que tem duas crias do Carcará disputando o Mundial de Clubes? Pois é, Gabriel Martinelli, volante do Fluminense, e Danilo Boza, jogador do Urawa Red Diamonds do Japão, estrearam na competição na terça-feira. O Gabriel Martinelli participou do jogo todo contra o Borussia Dortmund, um jogo em que o Fluminense teve tudo para vencer e não venceu. E o Danilo Boza, que jogou contra o River Plate, saiu derrotado por 3-1, mas fez uma partida regular até. E é muito legal a gente ver dois jogadores com uma ligação muito forte com a nossa região, com a nossa cidade, participando e disputando a competição mais importante de clubes de todos os tempos. A gente pode dizer dessa forma, a primeira Copa do Mundo de clubes organizada pela FIFA com esse formato, tendo dois jogadores daqui da região, Martinelli, que é de Epitácio, e o Danilo Boza, que é daqui de Presidente Prudente. É muito legal a gente ver isso. E legal também está sendo acompanhar os confrontos entre europeus e sul-americanos. E eu tenho um dado que é um tanto quanto preocupante. Desde 2012, em jogos oficiais, nenhum sul-americano venceu um europeu. A última vez foi com o Corinthians no Mundial de 2012 contra o Chelsea, faz um tempão. Desde então foram 10 jogos disputados, com 7 vitórias europeias e 3 empates. E curiosamente, os 3 empates nessa competição. O Palmeiras empatou em 0-0 com o Porto, o Boca Juniors empatou em 2-2 com o Benfica e ontem, melhor dizendo, o Fluminense empatou em 0-0 com o Borussia Dortmund. A disparidade é muito grande. Isso é um fato, não dá para a gente discutir. Desde 1995, com o advento da Lei Bosman, que equiparou cidadãos europeus ou com passaporte europeu com os mesmos direitos de trabalho do que todos os outros países, ou seja, todo mundo que tem um passaporte europeu pode trabalhar em qualquer país da zona do euro. Isso fez com que o êxodo do futebol brasileiro se transformasse em parâmetros assim alarmantes. Então, é muito comum a gente ver brasileiros jogando no futebol europeu que não contam como estrangeiros na Europa. Por terem passaporte, por alguma ligação familiar, o Brasil é um país de diversas miscigenações culturais, né? Então tem muitos descendentes europeus por aqui, sem contar as possibilidades de tempo de moradia, de casamento, enfim. E isso enfraqueceu o nosso futebol. Fez com que o futebol brasileiro, o futebol sul-americano, ficasse em segundo plano, que o eixo do futebol mundial se transformasse da América do Sul para a Europa. Até 2012, ou melhor, até o início dos anos 2000, eram bem equilibradas as estatísticas de confrontos entre europeus e sul-americanos. Mas as coisas descambaram depois dessa globalização do futebol mundial. E nessa competição a gente está tendo a oportunidade de discutir e de ver de fato a diferença. E o jogo do Fluminense contra o Borussia Dortmund, para mim, é o maior exemplo disso. Talvez a gente não esteja tão distante dos europeus. Talvez a gente esteja distante da elite europeia, que aí nem mesmo os próprios europeus conseguem disputar. O jogo do Palmeiras contra o Porto, com o Fluminense contra o Borussia Dortmund, o Boca contra o Benfica, exemplificou muito bem isso. Os sul-americanos foram melhores que os europeus. Mas o que a gente tem em comum nesses 3 empates desse recorte de 10 jogos de 2012 para cá é que nenhum sul-americano ainda enfrentou um gigante europeu, a elite europeia.
E isso vai acontecer. O Botafogo tem duas tarefas dificílimas: Paris Saint-Germain, atual campeão da Champions, e o Atlético de Madrid. Ainda nessa primeira fase. Então a gente vai ter, de fato, um parâmetro de verdade. Qual a diferença do nosso futebol para a elite europeia quando a gente vê o Botafogo estrear ou jogar contra o Paris Saint-Germain? Vai ser legal, pelo menos para a gente ter uma ideia, para a gente ter um parâmetro, para a gente ter colocar frente a frente o nível do nosso futebol com o nível da elite mundial. Um abraço, gente, até a próxima.